46. Copy System Capítulo 451. 10 caudas igual desastre natural. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Minato foi capaz de lutar contra Obito, enquanto Onoki e o quarto Raikage não conseguiram. Não porque sua força fosse significativamente inferior à de Minato, mas porque Minato, com seu ninjutsu de espaço-tempo, podia escolher fugir mesmo que não pudesse vencer. Eles, no entanto, não tinham essa flexibilidade. Mesmo o quarto Raikage, em seu modo de chakra de liberação de relâmpago, não conseguiu escapar dos ataques de Obito. Menor liberação de pó, técnica de desapego do mundo primitivo. Maior. Onoki liberou seu trunfo, liberação de poeira. Embora consumisse uma quantidade enorme de chakra, Onoki não se importava com isso agora. Enquanto Onoki usava a liberação de poeira, Obito usou orbes de busca da verdade para formar uma esfera gigante, envolvendo-se dentro dela. Embora essa esfera negra fosse apenas uma camada fina, ela possuía a defesa mais forte. Qualquer ataque de ninjutsu era ineficaz, incluindo a liberação de poeira, uma Kekkei Tota que superava a Kekkei Jinkai. Não surtiu efeito algum. Menor liberação de relâmpago, cotovelo. Maior. O quarto Raikage, envolto em relâmpagos azuis, transformou-se em um raio e avançou em direção ao Obito dos 6 caminhos, com o cotovelo apontado para Obito. Esse golpe de cotovelo poderia fazer até uma montanha tremer. No entanto, quando o quarto Raikage atacou, Obito usou um orbe da busca da verdade para se defender. Ao entrar em contato com o orbe da busca da verdade, o braço direito do quarto Raikage desapareceu. Se o quarto Raikage não tivesse parado rapidamente, ele provavelmente estaria morto agora. Qualquer um sem o poder dos 6 caminhos que tocassem um orbe da busca da verdade seria aniquilado. Agora, o braço do quarto Raikage havia sumido. O quarto Raikage, com seu braço, demonstrou o terror dos orbes da busca da verdade aos outros. Essa esfera negra é um pouco semelhante à liberação de poeira, mas muito mais horripilante. Onoki imediatamente alertou a todos. Seu ataque anterior de liberação de poeira foi ineficaz, o que significa que o poder desta esfera negra ultrapassou a liberação de poeira. Quarto Raikage, você está bem? Perguntou Gaara, preocupado. Era natural estar preocupado agora, afinal, eles eram companheiros de armas. Estou bem. O quarto Raikage era um homem durão. Mesmo sem um braço, ele permaneceu calmo. Na história original, quando o braço do quarto Raikage foi incendiado pelas chamas negras de Amaterasu, ele o cortou decisivamente. Isso mostrou que o quarto Raikage era um homem implacável. Isso estava na história original. Agora, devido às mudanças no enredo, o quarto Raikage ainda nem havia lutado contra Sasuke Uchiha. Cuidado, disse Naoki a Yazi Hyuga. Naoki não queria que Yazi se metesse em encrenca. Você também, tome cuidado. Yazi Hyuga assentiu e disse o mesmo para Naoki. Na verdade, nenhum dos dois precisava se preocupar tanto. Tsunade e Inato os observavam. Se estivessem em perigo, interviriam. Naoki era irmão de Tsunade, e Yazi Hyuga era pai de Hinata. Como eles não poderiam intervir? Mesmo sem eles, Shin os salvaria. Naoki, vá lidar com o exército do Edo Tensei. Minato Namikaze retornou ao lado de Naoki e disse. Tem certeza de que consegue lidar com Obito Uchiha? Naoki perguntou surpreso a Minato Namikaze. Minato Namikaze está escondendo sua força. Minato Namikaze deu um sorriso irônico. Acho que posso pelo menos detê-lo. Você deveria ajudar rapidamente o segundo Lord Hokage e os outros a selarem os outros indivíduos reanimados e depois vir me ajudar. Essa era a maneira diplomática de Minato Namikaze dizer, você não tem muita utilidade aqui. E era verdade. Mesmo que ficassem, não poderiam ajudar muito. Derrotar Obito era simplesmente impossível. Mesmo que Azirama Senju estivesse livre, ele também não conseguiria lidar com Obito. Tudo bem, tome cuidado. Naoki pensou por um momento e então concordou com a cabeça. Talvez o que Minato Namikaze disse tenha sido a melhor escolha. Minato Namikaze assentiu. Ele certamente seria cauteloso. Se não tomasse cuidado, poderia morrer. Mesmo sendo um Edo Tensei e não tendo medo de morrer, quem sabia se o oponente teria uma maneira de impedi-lo de se regenerar. Sensei, eu vou te ajudar.
Kakashi decidiu ficar e ajudar Minato Namikaze. Minato Namikaze estava prestes a recusar, mas foi interrompido. Terminou de conversar? O rosto de Obito estava cheio de raiva, com um brilho frio nos olhos. Ignorá-lo e tagarelar? O furioso Obito invocou uma parte do corpo do 10 Caudas e lançou uma bola da besta com cauda. Esta era a bola da besta com cauda do 10 Caudas. A bola da besta com cauda do 9 Caudas era capaz de achatar várias montanhas. E o 10 Caudas era sabe-se lá quantas vezes mais forte que o 9 Caudas. Quão forte era a bola da besta com cauda do 10 Caudas? O 10 Caudas já havia lançado uma antes, mas Shin a repeliu. A bola da besta com cauda atingiu o próprio 10 Caudas, então os outros não sabiam o quão destrutiva ela era. Mas apenas seu chakra era inédito. Se essa terrível bola da besta com cauda caísse, eles, incluindo as forças aliadas Shinobi, todos morreriam. Menor deus voador do trovão, trovão guia. Maior. Minato Namikaze avançou sem hesitar, usando seu chakra sem se importar com o consumo. De qualquer forma, o Edo Tensei tinha chakra infinito, Minato Namikaze não tinha medo de ficar sem. Usando o deus voador do trovão, trovão guia, ele teletransportou a bola da besta com cauda para o mar. A bola da besta com cauda atingiu a superfície do mar, criando uma onda monstruosa e desencadeando um enorme terremoto. Boom! Traço. É como um desastre natural. Naoaki sentiu o chão tremer e não conseguiu evitar dizer. Embora ele não soubesse para onde Minato Namikaze havia teletransportado a bola da besta com cauda, era definitivamente um lugar muito distante. E eles ainda podiam sentir isso aqui. Isso mostrou o quão forte era a bola da besta com cauda. O 10 Caudas poderia facilmente destruir um país, certo? Na verdade, o ponto de interrogação poderia ser removido. Destruir um país era uma tarefa fácil. Mesmo com o tempo, destruir o mundo não era impossível para o 10 Caudas. E destruir seres vivos era ainda mais fácil. Um único Tsukuyomi infinito poderia acabar com toda a vida. Obito, volte. Todos podem te perdoar, disse Minato Namikaze a Obito. Ah, Rin pode voltar então? Os olhos de Obito estavam vermelhos enquanto ele encarava Minato Namikaze, seus olhos cheios de ódio. Um lampejo de culpa cruzou os olhos de Minato Namikaze. Se ele tivesse prestado mais atenção naquela época, talvez Rin não tivesse morrido, e Obito não teria ficado assim. Obito, não seja usado pelos outros. Minato Namikaze disse com preocupação. Sua intuição lhe dizia que Obito estava sendo usado, e quem provavelmente o estava usando era Madara Uchiha. E daí se estou sendo usado? Tudo está em minhas mãos agora. Obito disse calmamente, mas pensando em Shin, Obito se sentiu um tanto artificial. Ele pensou que se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas lhe permitiria lidar com Shin Uzumaki, mas descobriu que ele ainda não era páreo para ele, e a diferença era bem grande. Copy System Capítulo 452 Naruto Uzumaki aparece. Embora não fosse páreo para Shin antes, Obito ainda tinha alguma confiança. Se ele obtivesse a outra metade da Kyuubi, o poder da Kyuubi estaria completo, e sua força subiria para outro nível. Talvez então ele pudesse derrotar Shin Uzumaki. Mas agora não era hora de focar nisso. Eliminar seu professor e então forçar Konoha a entregar Naruto, esse era o objetivo atual de Obito. E como o 10 Caudas ainda não havia atingido seu estado completo, ele não podia usar o Tsukuyomi infinito. Diante dos ataques certeiros de Obito, Minato Namikaze desviou deles por pouco. Menor Kamui. Maior. O espaço ao redor de Obito se distorceu, como se tentasse dilacerar seu corpo. Este era, claro, o ataque de Kakashi. Kakashi. Obito olhou para Kakashi, sua expressão era extremamente complexa. O poder de Kakashi certamente não poderia feri-lo, mas Obito ainda não conseguia ferir Kakashi. No entanto, ele definitivamente conseguiria ferir Minato Namikaze. Isso mostrou que o vínculo entre professor e aluno não era profundo o suficiente. Na verdade, Minato Namikaze deveria agradecer Obito por ter sido reanimado. Foi Obito quem salvou Minato do estômago do Shinigami. Salvou-o apenas para matá-lo novamente. Menor formação dos 6 Yang vermelhos. Maior. Obito sozinho usou a formação dos 6 Yang vermelhos, que era ainda mais forte que a formação dos 4 Yang vermelhos, prendendo Minato Namikaze lá dentro. Kakashi estava isolado do lado de fora.
Minato Namikaze olhou para Obito confuso. A formação dos Seiyan vermelhos sozinha não conseguiria prendê-lo. A barreira da formação dos Seiyan vermelhos era realmente poderosa. Nem mesmo uma bola da besta com cauda de 10 caudas conseguiria quebrá-la. Mas Minato Namikaze possuía ninjutsu espaço-temporal. Assim que Minato Namikaze estava prestes a usar a técnica do Deus Voador do Trovão para sair, Obito zombou friamente. Já que você está aqui dentro, acha que consegue sair? O rosto de Minato Namikaze mudou. Seu Deus Voador do Trovão Kunai havia desaparecido do lado de fora. Ele precisava de uma fórmula para usar seu ninjutsu espaço-tempo. E agora, todas as fórmulas estavam dentro da barreira da formação dos Seiyan vermelhos. As kunai do Deus Voador do Trovão que ele havia deixado do lado de fora foram coletadas secretamente pelo Zetsu Branco. As ações do Zetsu Branco foram muito furtivas, nem mesmo Minato Namikaze percebeu. E o Zetsu Branco tinha clones suficientes. Dezenas de clones do Zetsu Branco haviam coletado instantaneamente toda a kunai do Deus Voador do Trovão de Minato Namikaze. Morrer. Obito zombou sinistramente e então lançou uma bola da besta com cauda de 10 caudas dentro da formação dos Seiyan vermelhos. Tudo dentro da formação dos Seiyan vermelhos foi transformado em pó, incluindo Minato Namikaze. Seu corpo foi pulverizado diretamente. No entanto, Minato Namikaze era um Edo Tensei. Mesmo que não restasse um grão de poeira, ele ficaria bem. Seu corpo estava se regenerando. Obito Uchiha naturalmente previu isso. Ele certamente não permitiria que o corpo de Minato Namikaze se regenerasse novamente. Um orbe da busca da verdade voou atrás dele, apagando o corpo de Minato Namikaze. Edo Tensei não conseguiu se regenerar a partir disso. Era preciso dizer que Minato Namikaze era um tanto lamentável, ter sido morto por seu aluno novamente após ser revivido. Embora Minato Namikaze não tenha sido morto por Obito diretamente antes, ele morreu por causa de Obito. Depois de matar Minato Namikaze, Obito ficou muito calmo. Olhou para Kakashi lá fora e saiu. Quanto a Kakashi, sua velocidade certamente não se comparava a de Obito. E Obito sabia voar. Depois de se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, Obito ganhou a habilidade de flutuar, movendo-se pelo ar em velocidade extrema, ainda mais rápido que o quarto Hokage usando o modo de chakra de liberação de relâmpago. Droga! Cadê o sensei? Kakashi, vendo que Minato Namikaze não aparecia há tanto tempo, sabia que algo devia ter acontecido. Sem se importar com mais nada, Kakashi imediatamente correu na direção que Obito havia ido. Num piscar de olhos, Obito apareceu diante dos 5 Kages. Os 5 Kages não tiveram tempo de selar os outros indivíduos reanimados antes de serem bloqueados por Obito. Ele foi tratado tão rapidamente. A boca de Naoki se contraiu. Entreguem o Jinchuriki da 9 caudas. Caso contrário, todos nas forças aliadas Shinobi morrerão sob uma bola da besta com cauda. Obito disse calmamente aos 5 Kages. Ele não agiu. Queria forçar os 5 Kages a entregar o Jinchuriki da 9 caudas. Naruto acreditava que eles sabiam escolher. Onoki olhou para Naoki. Se possível, ele não se importaria em sacrificar um Naruto. Afinal, Onoki não conhecia Naruto. A vida e a morte de Naruto não tinham nada a ver com ele. Terceiro Tsuchikage. Mesmo que entreguemos Naruto, é inútil. Ele ainda é nosso inimigo e será ainda mais difícil de lidar, disse Gaara a Onoki. Através do olhar de Onoki, Gaara entendeu o que ele queria dizer. Mas Gaara não permitiria de forma alguma que Naruto fosse sacrificado. Naruto era seu melhor amigo. Gaara não queria que Naruto se metesse em encrenca. Além disso, o que ele disse era um fato. Mesmo que entregassem Naruto, seria inútil. No fim, a questão não seria resolvida. O objetivo do oponente era atrair o mundo inteiro para um genjutsu. Eles estavam lutando para impedir esse resultado. Entregar Naruto seria o mesmo que desistir da resistência. Então, eles não só não podiam entregar Naruto, mas também tinham que protegê-lo de ser capturado por Obito. Onoki ponderou por um momento após ouvir isso, então se decidiu. Gaara estava certo. Se eles pudessem trocar Naruto pela paz, Onoki escolheria entregar Naruto sem hesitar. Mesmo que Naruto não fosse de sua aldeia, Onoki forçaria Konoha a entregá-lo. Mas agora, entregar Naruto era como cavar um buraco para si mesmos.
Parece que você fez sua escolha. Nesse caso, prepare-se para coletar os cadáveres dos ninjas da sua vila. Um brilho frio brilhou nos olhos de Obito. Então, ele se preparou para lançar uma bola da besta com cauda contra as forças aliadas Shinobi. Quanto aos Zetsu brancos misturados às forças aliadas Shinobi, Obito naturalmente não se importaria com suas vidas. Parar. Quando Obito estava prestes a usar a bola da besta com cauda, um rugido alto veio de longe, e Naruto correu desesperadamente até ele. Parece que não preciso mais de você. Ele veio sozinho. Obito abandonou os 5 Kage e correu em direção a Naruto. Temos que deter Obito. Não podemos deixá-lo capturar Naruto Uzumaki de jeito nenhum. Onoki assumiu a liderança para resgatar Naruto. Ao mesmo tempo, ele secretamente amaldiçoou Naruto. De todas as vezes que você tinha que aparecer agora. Onoki queria dar um tapa na cara de Naruto. A velocidade de Onoki não era lenta. Com sua técnica da pedra leve, ele conseguia reduzir seu próprio peso e aumentar sua velocidade. Mas não importava o quão rápido Onoki fosse, ele não podia se comparar a Obito. Quando Onoki começou a persegui-lo, Obito já havia chegado na frente de Naruto. Copie System capítulo 453, segunda tentativa de suicídio de Obito. Naruto Uzumaki apareceu. Shin também viu Naruto Uzumaki chegar. Naquele momento, tanto Naruto Uzumaki quanto Sasuke Uchiha estavam no campo de batalha. Obito se moveu primeiro, capturando Naruto Uzumaki. Naquele momento, a força de Naruto, mesmo no auge, era apenas de nível Kage. Talvez com a ajuda da 9 caudas, o poder que ele poderia liberar fosse maior, mas contra Obito, do nível dos 6 caminhos, não foi o suficiente. Ele foi facilmente subjugado por Obito. Olhando para Onoki, Gaara e os outros que vinham em sua direção por trás, Obito levou o subjugado Naruto Uzumaki para a dimensão Kamui. Depois que Obito entrou na dimensão Kamui, ninguém pôde fazer nada contra ele, a menos que eles também pudessem entrar na dimensão Kamui e lutar contra Obito lá. O Kamui de Kakashi também podia entrar na dimensão Kamui, mas o próprio Kakashi provavelmente não sabia disso. Além disso, mesmo que entrassem na dimensão Kamui, o que poderiam fazer? Só seriam espancados. Neste momento, se Shin, Kuzina e os outros não interviessem, ninguém poderia derrotar Obito. Pouco tempo depois, Obito emergiu da dimensão Kamui, e Naruto Uzumaki foi expulso. A 9 caudas havia sido extraída de Naruto Uzumaki. Embora ainda não estivesse morto, ele estava em um estado de quase morte, parecendo prestes a bater as botas. Ele não morreu apenas por causa da tenaz força vital do clã Uzumaki. Se não fosse por isso, Naruto Uzumaki já teria morrido há muito tempo. Obito selou a outra metade da 9 caudas dentro de Naruto Uzumaki no 10 caudas. Sua aura estava agora mais do que apenas um pouco mais forte do que antes. Traço. Droga. Ele ainda conseguiu. Onoki cerrou os dentes de raiva. Ainda era tarde demais. O Obito atual era ainda mais forte do que o Obito da história original. Shin já havia transferido 5 de seus orbes da busca da verdade, Obito tinha 4 restantes. Mas agora eles estavam reabastecidos. Obito tinha novamente 9 orbes da busca da verdade. Fora isso, não houve muitas mudanças significativas. Embora não houvesse muitas outras mudanças, a força de Obito havia aumentado genuína e tangivelmente. Agora, Kuzina e os outros talvez não conseguissem derrotar o Obito atual. O olhar de Shin permaneceu fixo no caído Naruto Uzumaki. Ele podia sentir que o fluxo da força vital de Naruto Uzumaki havia parado. Ele agora estava em um estado de animação suspensa, um certo poder mantendo Naruto Uzumaki vivo. Esse poder era muito familiar para Shin, o poder do chakra de liberação Yang, que sustenta constantemente a força vital de Naruto Uzumaki. E não só isso, Shin também notou uma mudança em Sasuke Uchiha, que lutava contra Itachi Uchiha. Seu corpo jazia no chão, como se tivesse morrido. A situação de Sasuke Uchiha era a mesma de Naruto Uzumaki. O velhote, o sábio dos 6 caminhos, interveio. Tão cedo. Shin permaneceu impassível. Ele ainda não havia detectado o velhote sábio dos 6 caminhos, mas Shin não tinha pressa. Ele já havia adivinhado o alvo do velhote, a árvore divina. Certo. A única coisa que poderia atrair a atenção de Agoromo Otsutsuki era a árvore divina. Shin estava apenas curioso. Que plano Agoromo Otsutsuki queria realizar com a árvore divina?
Afinal, agora o Motsutsuki já havia controlado a árvore divina. O 10 caudas era a árvore divina. O sábio dos 6 caminhos também foi o Jinchuriki do 10 caudas. Mais tarde, o sábio dos 6 caminhos separou o 10 caudas. Traço. Shin, parece que seu problema é inevitável, disse Tsunade a Shin. As palavras de Tsunade tiraram Shin de seus pensamentos. Ele então sentiu um imenso chakra se aproximando. Levantando a cabeça, ele viu Obito flutuando no ar, com o olhar fixo nele. Obito, parece que você está realmente determinado a brigar comigo. Você acha que tem forças para lutar comigo agora? Shin realmente não tinha a intenção de matar Obito. Mas Obito continuou querendo mais, abusando da sorte uma e outra vez. Desta vez, Shin não deixaria escapar. Não vou te dar uma terceira chance. Shin disse calmamente para Obito. E eu não gosto de gente mais alta que eu. Então, desça aqui. Shin cerrou a mão e pressionou para baixo. Instantaneamente, Obito, que voava no céu, despencou e caiu pesadamente no chão. Depois que Shin usou a puxada universal para derrubar Obito, ele não lhe deu chance de se levantar. Seus punhos, envoltos em chakra, choveram sobre Obito. Menor ataque de vácuo dos 80 deuses. Maior. Punhos gigantes de vácuo, como estrelas cadentes, desceram. Uma técnica suprema de taijutsu que era tanto ofensiva quanto defensiva, capaz de destruir uma ilha em um instante. Boou! Ataques tão poderosos atingiam o corpo de Obito continuamente. Mesmo sendo o Jinchuriki do 10 caudas, com um corpo mais duro que aço, ele não conseguiu resistir a esse ataque. A defesa formada pelos orbes da busca da verdade era como uma casca de ovo, facilmente quebrada pelos punhos. Por um momento, o mundo foi tomado pelos punhos de Shin, cada soco como uma calamidade, devastando todo o campo de batalha. Bull. Traço. Informem todos os ninjas. Retirem-se imediatamente. Onoki gritou para as forças aliadas shinobi próximas. Naquele momento, eles eram apenas bucha de canhão. Embora Shin não os tivesse atacado ativamente, os tremores secundários de seus ataques já haviam causado pesadas baixas. Era isso que eles chamavam de quando os deuses lutam, os mortais sofrem. Não apenas os ninjas comuns, mas até mesmo os Kage das 5 grandes vilas só conseguiam recuar rapidamente. Restavam apenas os destemidos reanimados do Edo Tensei. Traço. A batalha que abalou o mundo entre Azirama Senju e Madara Uchiha foi temporariamente interrompida, porque a batalha de outra pessoa foi ainda mais devastadora. Essa força é muito maior que a minha. Como esperado do homem que o pequeno Tsune escolheu. Ah! Azirama Senju riu com vontade, sem se importar com nada no mundo. Madara Uchiha era diferente de Azirama Senju, ele não era despreocupado. Observando a demonstração assustadoramente poderosa de Shin, a expressão de Madara Uchiha era muito grave. Madara, vamos apenas sentar e assistir. Nós dois já estamos mortos. Não vamos nos envolver no mundo dos vivos. Azirama Senju sentou-se de pernas cruzadas no chão e disse a Madara Uchiha. Madara Uchiha estreitou os olhos. Azirama, eu sou diferente de você. Só porque você está morto não significa que eu esteja. Ele poderia ser revivido após a morte, mas Azirama Senju não. No entanto, um mundo sem Azirama no futuro também seria entediante. Pensando nisso, Madara Uchiha ficou momentaneamente perdido em pensamentos. Devo reviver Azirama também, para me fazer companhia. Azirama Senju não sabia os pensamentos que tinham acabado de passar pela mente de Madara Uchiha. Se ele fizesse isso, Azirama Senju provavelmente ficaria horrorizado. Azirama Senju era o único oponente que Madara Uchiha reconhecia em seu coração. Da mesma forma, aos olhos de Azirama Senju, Madara Uchiha também era excepcionalmente importante. Shin, ali, não tinha conhecimento da conversa entre os dois melhores amigos. Seu olhar estava fixo em Obito, que havia sido espancado até virar uma cratera profunda. A saraivada de punhos criou uma bacia extra grande, e Obito estava deitado no fundo. Ele morreu? O Jinchuriki do 10 caudas é tão frágil assim? Copie System capítulo 454. Madara Uchiha revivido um longo tempo se passou sem nenhum movimento. Shin agora começava a suspeitar que Obito pudesse ter sido morto pelo ataque de vácuo dos 80 deuses. Você está se fingindo de morto, Obito.
Shin não acreditava que um único ataque de vácuo dos 80 deuses pudesse matar Obito. Afinal, a força vital do Jinchuriki do 10 Caudas era incrivelmente tenaz, mesmo tendo seus corações perfurados, não os mataria. Enquanto suas cabeças não fossem destruídas, eles basicamente não morreriam, e seus ferimentos se curariam em um ritmo incrivelmente rápido. De repente, uma arma preta como breu, da cor de um orbe da busca da verdade, disparou em direção a Shin. Com certeza, Obito estava se fingindo de morto. Esta é a espada de Nonoboku. A espada de Nonoboku era a arma de Agoromochi Sutsuki, formada por Obito através da liberação Yin-Yang, imbuída de sua própria vontade. Era uma espada do coração, enquanto a convicção de alguém permanecesse inabalável, ela não poderia ser quebrada. Chamar essa arma de formato bizarro de espada é muito estranho. Mas então ele pensou na lâmina Totsuki e em várias outras espadas ninja, e isso pareceu um tanto aceitável. Quanto mais estranha a arma, mais rápido você morre. Shin segurava uma katana preta como breu. Não era a lâmina Kusanagi, Shin raramente a usava. Principalmente porque o poder da lâmina Kusanagi agora era inferior às armas que Shin conseguia criar com a liberação Yin-Yang. Em outras palavras, a lâmina Kusanagi foi descontinuada por Shin, ele provavelmente não usaria-a novamente. Menor corte de vácuo. Maior. Cortando o ar para formar uma lâmina de vácuo, possuindo o poder de rasgar o céu em pedaços, a habilidade de esgrima de Shin mais uma vez floresceu com brilhantismo. Rachadura. Boou! A espada de Nonoboku, considerada inquebrável desde que a convicção do oponente fosse firme, foi destruída por um único golpe de Shin, junto com Obito, que foi cortado ao meio na cintura. Traço. Zetsu negro, se você não agir agora, não terá outra chance. Shin disse calmamente, sua aura se acumulando. O vazio ao redor produziu fenômenos naturais, relâmpagos e ventos violentos surgindo do nada. Este era o poder de Shin, influenciar o ambiente natural ao redor. Quando a força de alguém atingia um certo nível, ele realmente possuía o poder de influenciar a natureza. O poder da natureza era realmente grande, mas o potencial humano era ainda mais ilimitado. O que ele quer dizer? Esse pensamento passou pela mente de Obito quando ele percebeu que não conseguia se mover, seu corpo já estava sob controle. Desculpe Obito, disse Zetsu negro com um sorriso sinistro e traiçoeiro. Caramba! Obito sabia que estava acabado. Zetsu negro era a vontade de Madara Uchiha. Agora que o controlava, ele já previu o que aconteceria. Menor caminho externo, técnica do Sansara da vida celestial. Maior. Incapaz de se controlar, Obito, controlado pelo Zetsu negro, formou selos de mão e executou a técnica do caminho externo, Sansara da vida celestial. E o alvo dessa técnica de ressurreição era, claro, Madara Uchiha. Madara Uchiha, que antes era apenas um corpo do Edo Tensei, finalmente ressuscitou. Embora seus olhos fossem órbitas vazias, tendo perdido ambos os olhos, sua aura estava ainda mais forte do que antes. Depois de controlar Obito para usar a técnica Rinne Rebirth, Zetsu negro imediatamente arrancou Rinnegan que Obito havia transplantado e fugiu rapidamente. No momento em que Zetsu negro fugiu, a luz da espada de Shin desceu, e Obito foi completamente aniquilado pelo único golpe de Shin. A capacidade de fuga do Zetsu negro é impressionante. Não é de se admirar que ele tenha sobrevivido no mundo shinobi por 1000 anos. Shin assentiu, então seu olhar voltou para a localização anterior de Obito. Obito havia sido morto por Shin, e o 10 caudas dentro dele emergiu. Logicamente, se um Jinchuriki fosse morto, a besta com cauda também morreria. Mas o 10 caudas não seguiu essa regra. Que pena. Eu esperava matar o 10 caudas desse jeito. É claro que o 10 caudas não é fácil de matar. Embora Shin tenha dito que era uma pena, ele não ficou muito decepcionado. Ele já havia previsto isso, então, naturalmente, não ficaria tão decepcionado. Menor arte sábia, portão do grande Deus. Maior. Olhando para o 10 caudas, Shin restringiu seus movimentos sem hesitar. Portões Tori vermelhos caíram do céu, suprimindo completamente a cauda e o corpo do 10 caudas. Controlar o 10 caudas era, para Shin, tão simples quanto bater em uma criança. O lamentável 10 caudas só conseguia rugir impotentemente. Traço. Em outro lugar, Azirama Senju mais uma vez enfrentou o revivido Madara Uchiha em uma grande batalha,
Embora Madara Uchiha não tivesse olhos, ele ainda podia usar o Susanoo. E em sua batalha contra Ezirama Senju, ele não estava em desvantagem alguma. Com certeza, o antigo estado Edo Tensei não havia sido a força máxima de Madara Uchiha. Zetsu Negro imediatamente foi até Madara Uchiha e lhe entregou os 2 Rinnegas. Sim, ambos. Na história original, Madara Uchiha havia se esforçado bastante para recuperar seus 2 Rinnegas. Agora, ele os obteve diretamente. Muito bem, Zetsu Negro. Madara Uchiha exibiu um sorriso satisfeito. Seu último triunfo era o Zetsu Negro. Neste momento, Madara Uchiha estava muito satisfeito, completamente alheio ao fato de que Zetsu Negro estava secretamente planejando matá-lo. Ele estava comemorando cedo demais. Zetsu Negro não havia usado o Obito como sacrifício para reviver Kage Otsutsuki antes, provavelmente porque ele menosprezava o Obito, pensando que Madara Uchiha era mais adequado. Claro, Obito ainda não havia ativado o Tsukuyomi Infinito. Mesmo que Zetsu Negro quisesse escolher Obito, ele não poderia. Este era o ponto mais crucial. Se Obito já tivesse ativado o Tsukuyomi Infinito, então, nem é preciso dizer, Zetsu Negro definitivamente teria feito Obito o sacrifício para o renascimento de Kage Otsutsuki. Após obter ambos os Rinnegan, Madara Uchiha recuperou completamente sua força e pôde dominar Azirama Senju completamente. Pouco tempo depois, Azirama Senju foi imobilizado no chão por Madara Uchiha, empalado por várias negas de liberação Yin-Yang. Azirama Senju não conseguia nem se mexer. Seu chakra estava completamente selado. E Madara Uchiha até roubou o chakra da arte sábia de Azirama Senju. O revivido Madara Uchiha não mostrou misericórdia para Azirama Senju, mas também não o eliminou completamente. Azirama, veja só como eu crio um mundo totalmente novo. Madara Uchiha não queria matar Azirama Senju. Ele queria provar a Azirama que estava certo. Você irá falhar. Azirama Senju não se abalou. Tendo testemunhado a força de Shin Uzumaki, Azirama não acreditava que Madara Uchiha pudesse ter sucesso. A menos que Shin Uzumaki decidisse ignorar o plano de Madara Uchiha. Azirama achava que isso não aconteceria. Shin Uzumaki não parecia ser uma má pessoa. Ele era o homem que Tsunade havia escolhido. Então, mesmo que Azirama não conseguisse se mexer, ele estava muito calmo. Madara Uchiha desconhecia a calma de Azirama Senju. Ele queria que Azirama o testemunhasse criando um mundo verdadeiramente pacífico. Agora, tenho que enfrentar Shin Uzumaki diretamente. O olhar de Madara Uchiha se voltou para Shin, à distância. Primeiro, ele precisava resgatar o 10 Caudas das mãos de Shin. Se não conseguisse se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas, Madara Uchiha não tinha certeza se conseguiria lutar contra Shin Uzumaki. E para se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas, ele primeiro precisava resgatar o 10 Caudas de Shin. O 10 Caudas foi suprimido pela arte sábia de Shin, portão do grande Deus. A menos que alguém o resgatasse, o 10 Caudas não conseguiria se libertar da supressão do portão do grande Deus sozinho. Copy System Capítulo 455. Você está sendo tão generoso. Madara Uchiha caminhou passo a passo em direção a Shin. Naoki e os outros Kage, surpreendentemente, não tentaram impedi-lo. Deixe isso com o Shin. Nós cuidamos dos outros, disse Naoki ao Noki e aos demais. Eu cuido do meu antigo sensei. Vocês cuidem dos outros. Onoki então avançou em direção ao segundo Tsuchikage reanimado. Lutando contra seu antigo professor. É de se perguntar se Onoki tinha alguns pensamentos rebeldes. Na verdade, não. Foi justamente por saber o quão formidável era seu professor que Onoki decidiu enfrentá-lo pessoalmente. Madara, não foi fácil para você ser revivido. Shin estava no topo da cabeça do 10 Caudas, com os braços cruzados, olhando para Madara Uchiha. De fato. Já que fui revivido, devemos prosseguir com nosso plano. Me deu 10 Caudas. Madara Uchiha olhou de soslaio para Shin. Se ele pudesse obter o 10 Caudas sem lutar, Madara Uchiha certamente preferiria isso. Se realmente tivesse que lutar contra Shin, Madara Uchiha não tinha a mínima confiança. Embora tivesse recuperado todo o seu poder, ainda não era páreo para o antigo Obito dos 6 Caminhos. Madara Uchiha ainda não estava no nível dos 6 Caminhos, mas estava infinitamente perto. Infelizmente, mesmo infinitamente perto, a diferença entre os dois níveis ainda era imensa. Madara,
Isso não é muito honesto da sua parte. Com apenas algumas palavras, você espera que eu entregue o 10 caudas? Você está sonhando alto demais. Shin zombou. Madara Uchiha estava sonhando com uma coisa linda. Então o que você quer? Não se esqueça da nossa colaboração anterior. Madara Uchiha franziu a testa. Colaboração? Que colaboração? Já me esqueci. Não vamos falar nisso. Mas se você quiser o 10 caudas, tudo bem. É só me pedir com jeitinho, e eu te dou. Que tal? Shin perguntou ironicamente, tentando ver se Madara Uchiha tinha a determinação necessária. Shin sentiu que Madara Uchiha talvez não. O motivo era simples, Madara Uchiha era orgulhoso demais. Ele jamais imploraria Shin. Embora eles não tivessem interagido muito, Shin entendia bem a personalidade de Madara Uchiha. Menor liberação de madeira, emergência da floresta profunda. Maior. Assim que Shin terminou de falar, o sombrio Madara Uchiha o atacou. Implorar ao Shin Uzumaki? Que piada. Eu sabia que você não concordaria. Mas não se preocupe tanto. Podemos discutir qualquer coisa. Qual o sentido de atacar ao menor desacordo? Shin olhou para Madara Uchiha com desagrado. Quando as árvores o alcançaram, foram empurradas diretamente pela força repulsiva de Shin. Menor liberação de fogo, chama do destruidor majestoso. Maior. Madara Uchiha usou a liberação de fogo, incendiando a floresta que havia criado, formando um mar de fogo. A temperatura ao redor aumentou rapidamente devido ao mar de fogo. Você acha que esses pequenos truques vão funcionar comigo? Os olhos de Shin piscaram. O mar de fogo foi dissipado por sua força repulsiva. Tais truques mesquinhos só eram eficazes contra ninjas comuns. Usá-los contra ele. Shin achou isso bastante divertido. Madara Uchiha estava muito calmo. Ele também não achava que poderia causar qualquer impacto em Shin Uzumaki. Era apenas a sua habitual indagação. Na verdade, se você quiser o 10 caudas, eu posso te dar. O próprio Shin removeu os portões da divindade graciosa que restringiam o 10 caudas, controlando-o para se mover em direção a Madara Uchiha. Entretanto, diante do 10 caudas que se aproximava, Madara Uchiha, em vez de ficar agradavelmente surpreso, distanciou-se cautelosamente. Definitivamente há um esquema. Madara Uchiha não acreditava que Shin Uzumaki seria tão gentil a ponto de lhe dar o 10 caudas. Olha, eu estou te dando 10 caudas, e você nem me ousa pegá-lo. Não é vergonhoso demais? Estou até envergonhado por você. Shin sorriu levemente e disse. Shin Uzumaki, qual é exatamente o seu propósito? Madara Uchiha perguntou diretamente a Shin. Ele também não gostava de rodeios. Madara, você realmente me faz menosprezar você. O 10 caudas está bem na sua frente, mas você não tem coragem de pegá-lo. Shin zombou friamente. Parecia que Madara Uchiha não era como ele imaginara. HMPH. Não sou alguém que você possa menosprezar. Madara Uchiha bufou friamente. Embora a força de Shin Uzumaki fosse enorme, no fundo, Madara ainda era extremamente orgulhoso. É mesmo? Então me mostre. Shin fez um gesto de por favor. O 10 caudas foi um presente de Shin para Madara Uchiha. Não havia armadilhas. Shin ainda esperava que Madara Uchiha se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas e libertasse Kage Otsutsuki. Então não havia armadilhas. Se houve alguma conspiração, foi Zetsu Negro tramando contra Madara Uchiha, o que não tinha nada a ver com Shin. Lord Madara, vamos pegar o 10 caudas primeiro. Senão, seremos muito passivos, disse Zetsu Negro a Madara Uchiha. O Zetsu Negro não podia esperar que Madara Uchiha se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas e rapidamente executasse o plano Olho da Lua. Atrasos geram problemas. Zetsu Negro sempre sentiu que Shin Uzumaki sabia demais, talvez até mesmo seus planos. Então, era melhor concluir o plano rapidamente. Contanto que o plano fosse concluído e sua mãe, Kage Otsutsuki, fosse libertada. Mesmo que a força de Shin Uzumaki fosse maior, eles definitivamente conseguiriam lidar com isso. No coração de Zetsu Negro, o poder de sua mãe era supremo. Ninguém poderia derrotá-la. Quanto ao sábio dos 6 caminhos e seu irmão, aqueles dois eram simplesmente desprezíveis. Caso contrário, não teriam conseguido selar a mãe. Comparado ao Zetsu Negro, o filho filial, o sábio dos 6 caminhos e seu irmão eram filhos não filiados. Madara Uchiha finalmente assentiu.
Zetsu Negro estava certo. Não importava os truques que Shin Uzumaki tivesse na manga, obter poder era a única maneira de enfrentá-lo. Menor selo do caixão dos 6 caminhos e 10 caudas. Maior. Usando a técnica para selar o 10 caudas, ele selou o 10 caudas diretamente dentro de seu próprio corpo. O processo foi muito tranquilo, tão tranquilo que até Madara Uchiha não conseguia acreditar. Olhando para Shin Uzumaki, que não havia feito nenhum movimento, a carranca de Madara Uchiha se aprofundou. Qual é exatamente o seu propósito? Madara Uchiha perguntou a Shin novamente. O tempo todo, Madara Uchiha não sabia qual era o propósito de Shin Uzumaki. Governar o mundo shinobi que ele havia mencionado a Shin Uzumaki antes. Pensando nisso agora, isso absolutamente não poderia atrair Shin Uzumaki. Propósito. Eu tenho muitos propósitos. Mas por que você se importa tanto agora? Você não vai lançar o Tsukuyomi infinito. Disse Shin com uma risadinha. Madara Uchiha estava muito cauteloso. Antes de descobrir o verdadeiro propósito de Shin Uzumaki, ele estava com um pouco de medo de lançar o Tsukuyomi infinito. A outra parte não parecia ter medo de que ele usasse o Tsukuyomi infinito, e até parecia estar ansiosa por isso. O que exatamente Shin Uzumaki estava antecipando? Madara Uchiha hesitou. Zetsu Negro ficou tão bravo. Já que Shin Uzumaki está te dando essa chance, por que você está pensando tanto? Apresse-se e use o Tsukuyomi infinito. Copie System capítulo 456, A Lua Despedaçada. Madara Uchiha, não, para ser mais preciso, agora deveria ser Madara dos 6 caminhos. A aparência de Madara dos 6 caminhos era semelhante à do Obito anterior. Uma túnica branca de sábio, com um tomoe preto estampado na gola e 9 orbes da busca da verdade flutuando atrás dele. Seu cabelo também estava branco, e ele segurava um Shikuju dos 6 caminhos na mão. O material do Shikuju dos 6 caminhos era o mesmo dos orbes da busca da verdade, para ser mais preciso, era feito de orbes da busca da verdade. A aura de Madara dos 6 caminhos era muito poderosa, mais que a de Obito dos 6 caminhos. Mas quando olhou para Shin, ainda estava cauteloso. Mesmo depois de se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, Madara não atacou Shin precipitadamente. Shin e Madara dos 6 caminhos se entreolharam, sem demonstrar nenhuma reação. Mas suas auras já estavam em conflito. Onoki e os outros, observando de longe, sentiram seus corações gelarem. Madara Uchiha se tornou Jinchuriki do 10 caudas. Por que Shin Uzumaki deu 10 caudas para Madara Uchiha? Eles estão mesmo do mesmo lado. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Queriam perguntar, mas não tinham coragem. Eles tinham medo de receber uma resposta que não queriam. Traço. O que ele está fazendo? Tobirama Senju apertou os olhos, seu rosto cheio de raiva. Hiruzen Sarutobi, ao lado de Tobirama Senju, sorriu ironicamente. Só podemos esperar que ele não esteja do mesmo lado que Madara Uchiha. Vamos salvar o Big Brother primeiro. Tobirama Senju disse a Hiruzen Sarutobi, primeiro, salve o seu irmão mais velho, assim eles poderiam se sentir mais tranquilos. Embora Zirama Senju tenha sido facilmente derrotado por Madara Uchiha antes, a Zirama Senju ainda era seu pilar de apoio. Vendo as ações de Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi não recusaria. Eles queriam resgatar a Zirama Senju, mas isso também dependia da concordância dos outros. Itachi Uchiha bloqueou diretamente Hiruzen Sarutobi. E Tobirama Senju foi bloqueado por Nagato. Em seu estado Edo Tensei, eles estavam sendo controlados, incapazes de agir por conta própria. Terceiro Kage, minhas desculpas. Itachi Uchiha disse a Hiruzen Sarutobi enquanto atacava. Itachi Uchiha tinha consciência própria, mas não conseguia controlar o próprio corpo. No entanto, devido à resistência da consciência, o poder que ele conseguia exercer não era muito forte. Diante de Itachi Uchiha, Hiruzen Sarutobi não teve escolha a não ser lutar com ele. E além deles, havia outros indivíduos reanimados, como o segundo Mizukage, o segundo Tsuchikage e o terceiro Raikage. Sim, o terceiro Raikage também foi reanimado. Originalmente, o corpo do terceiro Raikage havia sido transformado em uma marionete por Shin. Mais tarde, porém, Shin o entregou, junto com o 8 caudas, ao Obito Uchiha. No final, Obito deu a Orokabuto, e foi por isso que Orokabuto pôde reanimá-lo. Esses indivíduos só poderiam ser suprimidos pelos esforços combinados das forças aliadas Shinobi.
Shin, aconteceu algo. A lua rachou. Assim que Shin e Madara estavam se enfrentando, Kuzina gritou para Shin. Ao ouvir a voz de Kuzina, Shin ficou um pouco atordoado por um momento. A lua rachou. O que isso significa? Shin não conseguiu evitar olhar para a lua no céu e então descobriu que a lua realmente havia se despedaçado. O que está acontecendo? Embora Shin não soubesse exatamente o que havia acontecido, ele entendia que algo havia mudado. A lua parecia ter se estilhaçado. Kage Otsutsuki está selada dentro da lua. Agora que a lua está destruída, Kage sairá? Shin mergulhou em pensamentos profundos. Quando Shin foi à lua antes, ele não havia destruído. Como a lua se destruiu agora? Não poderia ter se quebrado sozinho sem motivo. E não havia mais ninguém nele. Poderia ser obra de Agoro Motsutsuki? Shin semicerrou os olhos. No momento, Shin só conseguia imaginar que fosse Agoro Motsutsuki. Ele não sabia qual era o propósito de Agoro Motsutsuki. Ele quer libertar Kaguya. Shin conseguiu permanecer calmo ao ver a lua se quebrar, mas Madara não. Tsukuyomi Infinito usou o poder do Rinnegan dos 9 Tomoe para projetar seu poder ocular na lua e então lançou um genjutsu no mundo inteiro. Agora que a lua se foi, o que aconteceria? O Tsukuyomi Infinito ainda pode ser usado? Shin também pensou nesse ponto e não conseguiu evitar mostrar um sorriso malicioso. Ah! Madara, não esperava por isso, não é? A lua se foi. O desejo do seu coração não pode ser realizado. Você fez isso? Madara dos 6 caminhos perguntou a Shin com raiva. Claramente, o desaparecimento da lua havia enfurecido Madara. Depois de todo o seu planejamento meticuloso, tudo havia dado em nada. Sem a lua, como ele poderia usar o Tsukuyomi Infinito? O mais perplexo era Zetsu Negro. Comparado a Madara, Zetsu Negro era o mais miserável. Ele havia tramado por 1000 anos, finalmente encontrando Madara Uchiha como um peão. Quando estava prestes a reviver sua mãe, a lua explodiu. Isso não tem nada a ver comigo. Shin olhou para Madara. Ele também queria saber o que estava acontecendo. Ele ativou seu Rinnegan cegando os 9 Tomoe, olhando na direção da lua. Embora pudesse enxergar muito longe, Shin obviamente não conseguia ver o que estava acontecendo na lua. Vou dar uma olhada. Vocês fiquem aqui e limpem a bagunça, disse Shin para Kuzina, Mikoto, Tsunade e os outros. Depois de falar, Shin usou Yomotsu Irazaka, agarrando Madara e entrando nele. Madara queria resistir, mas era lento demais. Quando reagiu, Shin já o havia agarrado. Madara definitivamente precisava ser levado embora. Deixá-lo ali seria uma ameaça muito grande. Provavelmente seriam necessárias todas as mulheres juntas para derrotá-lo. Chegando diretamente à lua, não, para ser mais preciso, aos restos da lua. O olhar de Shin se estreitou. Por que vocês 3 estão aqui neste momento? Shin perguntou aos 3 rapazes, confuso. Momozaki Otsutsuki, Kinshiki Otsutsuki e Urasaki Otsutsuki, esses 3 caras estavam aqui nessa época. Então a destruição da lua deve estar relacionada a eles. Além disso, Kaguya Otsutsuki já havia sido libertada de seu selo. Mas a atual Kaguya Otsutsuki era realmente fraca. Se alguém fosse encontrar a mais fraca aqui, definitivamente seria Kaguya Otsutsuki. Certo. O poder do 10 caudas estava nas mãos de Madara, os 6 caminhos. Seria estranho se Kaguya Otsutsuki fosse forte. Quem são eles? Perguntou Madara a Shin. Madara sentiu uma força considerável vindo daquelas pessoas. E quando Shin os viu, não demonstrou surpresa. Então Madara imaginou que Shin conhecia essas pessoas. Esses são os nativos deste planeta. O olhar de Momozaki Otsutsuki varreu Shin e Madara dos 6 caminhos, seus olhos cheios de profundo desdém. Copie System capítulo 457. Outro que quer meus olhos. Esse trio de Otsutsuki era bastante irritante. Shin os achava particularmente irritantes naquele momento. Otsutsuki Kinshiki, o seguidor, era tolerável. Mas Otsutsuki Momozaki e Otsutsuki Urasaki olhavam com indisfarçável desprezo. Momozaki, em particular, não fez nenhum esforço para esconder seu desdém. Os olhos de Madara dos 6 caminhos brilharam friamente. São todos membros do clã Hyuga. Ao ver seu Byakugan, Madara os confundiu com Hyuga. Não. Eles são do clã Otsutsuki.
Você deve estar familiarizado com o nome. Shin olhou para Madara. Madara talvez não conhecesse todos os detalhes do clã Otsutsuki, mas certamente conhecia o sobrenome. Afinal, o sobrenome do sábio dos 6 caminhos era Otsutsuki. O poder da árvore divina parece estar dentro dele. Otsutsuki Urasaki olhou para Madara dos 6 caminhos, com um sorriso estranho no rosto e seus pensamentos ilegíveis. Traço, Jing. Missão do sistema emitida: aniquilar o trio Otsutsuki. Recompensa: carta de replicação divina X1. Traço. Nesse momento, o sistema apareceu de repente. Os olhos de Shin se iluminaram, seu olhar em direção ao trio Otsutsuki se transformando no de um predador observando sua presa. Senhores, vamos mudar de lugar. Shin abriu um portal espacial com Yamotsu Irazaka, então gesticulou para Madara dos 6 caminhos e caminhou pelo portal sozinho. Madara dos 6 caminhos hesitou por um momento, então seguiu Shin até o portão espacial. Atrás deles, Otsutsuki Momoshiki olhou para Otsutsuki Urasaki. Ele lembrou que Urasaki também conhecia a técnica Yamotsu Irazaka. Neste momento, eles até ignoraram Kage e Otsutsuki. A árvore divina era a coisa mais importante para eles, especialmente uma árvore divina totalmente madura. O único olho de Otsutsuki Urasaki se transformou em um Rin Sharingan de 6 Tomoe, então ele usou Yamotsu Irazaka para perseguir Shin com Momoshiki Kinshiki. Ninguém vai tirar o que é meu. A expressão de Kage Otsutsuki era gélida. Ela também usou Yamotsu Irazaka para persegui-los. O 10 caudas deve ser recuperado. Somente recuperando o 10 caudas ela poderia recuperar todo o seu poder e lutar contra Momoshiki e os outros. Traço. Em um instante, Shin reapareceu no campo de batalha da Quarta Guerra Mundial Ninja. Mas, ao retornar, Shin descobriu outra surpresa. Ora, o sábio dos 6 caminhos, que esconde a cabeça e mostra o rabo, finalmente se revelou. Parabéns. Shin olhou para Goromu Otsutsuki. Diante dele estavam Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Eles receberam poder do sábio dos 6 caminhos. Naruto Uzumaki entrou no modo sábio dos 6 caminhos, e Sasuke Uchiha despertou o Rin Sharingan de 6 Tomoe. Mas o estado deles era um pouco estranho. Seus olhos estavam vazios, como se estivessem sendo controlados. Shin, se você tivesse voltado um pouco mais tarde, eu poderia ter lutado contra aquele velhote, Kuzina disse a Shin com frustração. Você não teria vencido de qualquer jeito. Você deveria estar feliz por eu ter voltado mais cedo. Shin lançou um olhar irritado para Kuzina. Não me subestime. Estou muito forte agora. Kuzina cerrou os punhos, confiante. A força de Kuzina era comparável à dos atuais Naruto e Sasuke dos 6 caminhos. Contra Goromu Otsutsuki, ela definitivamente não seria páreo para ela. Shin Uzumaki. A Goromu Otsutsuki olhou para Shin, seu significado de confronto claro. O que está acontecendo? Madara dos 6 caminhos estava um pouco perplexo agora. A série de eventos que acabara de se desenrolar o deixou confuso, completamente inseguro sobre a situação. Os 4 membros do clã Otsutsuki que ele vira antes já o haviam chocado. Agora, o sábio dos 6 caminhos também havia aparecido. Shin não teve tempo de responder a pergunta de Madara dos 6 caminhos. Ele olhou calmamente para Goromu Otsutsuki. Porque seu corpo real ainda está escondido. Já que você foi descoberto, qual o sentido de continuar se escondendo? Shin casualmente agarrou um orbe de busca da verdade, que se transformou em uma katana, e cortou em direção à distância. Bu! Uma lâmina de espada rasgou o ar, atingindo o pico de uma montanha à distância, causando uma colisão sem precedentes. O sábio dos 6 caminhos diante deles era apenas um clone de chakra. O corpo real estava escondido naquela montanha distante. Mas enquanto ele aparecesse, não conseguiria escapar da detecção de Shin. Achando que ele conseguiria se esconder dos meus sentidos? Continue sonhando. Traço. Com um único golpe, Shin esperava que a Goromu Otsutsuki se aproximasse. Mas ele realmente não queria se mostrar, chegando a se virar para ir embora. Aonde você pensa que vai? Vem aqui, atração universal. A palma da mão de Shin gerou uma força de sucção semelhante à de um buraco negro. Até a Goromu Otsutsuki foi puxado por essa força gravitacional. Se a lua não tivesse se despedaçado,
Shin poderia tê-la puxado com a sua força gravitacional, quanto mais a Gorumuro Tsutsuki. Depois de ser parado por Shin usando o Universal Pull, a expressão de Agorumuro Tsutsuki era sombria enquanto ele olhava para Shin. Ah, eles finalmente chegaram. Mas a velocidade deles é bem lenta. Shin sentiu a flutuação espacial e olhou para o buraco espacial recém-aberto. Otsutsuki Momoziki, Otsutsuki Kinshiki e Otsutsuki Uraziki emergiram dele. Então outro buraco espacial escuro se abriu, e Kage Otsutsuki também saiu. Não é o dojutsu do Shin-sama. Como eles sabem. Karin não conseguiu conter a surpresa. Hinata, ouvindo isso, balançou a cabeça. Ela também não sabia. A técnica de Shin poderia ter sido roubada? Suspeitou Meiterumi. Depois que o trio Otsutsuki e Kage Otsutsuki apareceram, Agorumuro Tsutsuki não conseguiu mais manter a calma, seu olhar fixo em Kage Otsutsuki. Na verdade, a recuperação de Kage Otsutsuki estava dentro das suas expectativas. Até mesmo as ações do Zetsu Negro estavam completamente sob seu controle. Acontece que a ressurreição de Kage Otsutsuki não tinha ocorrido conforme o planejado. Ela havia sido libertada ao quebrar o selo diretamente. E os outros 3 membros do clã Otsutsuki? Eles são os inimigos que a mãe também temia. Um brilho implacável surgiu gradualmente nos olhos de Agorumuro Tsutsuki. O mundo shinobi era considerado sua propriedade privada. Ele não permitiria que outros o tocassem. Entregue a árvore divina, e eu posso poupar sua vida. Otsutsuki Momoziki olhou para Madara dos 6 caminhos com indiferença. Com a personalidade do Madara, ele ficou furioso. Poupar a vida dele? Quem você pensa que é? Momoziki, eu posso desistir da árvore divina, mas eu quero aqueles olhos. Otsutsuki Uraziki disse para Otsutsuki Momoziki. E a pessoa para quem Otsutsuki Uraziki estava apontando era Shin. Tudo bem. Otsutsuki Momoziki olhou para Otsutsuki Uraziki e assentiu calmamente. Eles eram parceiros. Se ele quisesse a árvore divina, teria que conceder alguns benefícios a Otsutsuki Uraziki. Caso contrário, eles poderiam não conseguir cooperar no futuro. Mais um que quer meus olhos. Que idiota. Shin riu friamente. O último que cobiçava seus olhos, Amura Otsutsuki, já havia sido transformado em pó por Shin. Copie System capítulo 458. Otsutsuki Uraziki é destruído. Tsunade, mande Newaki e os outros saírem daqui. Quanto mais longe, melhor. Shin virou a cabeça e disse para Tsunade. A batalha atual não era mais algo em que ninjas comuns pudessem participar. Havia mais de 1 ou 2 poderosos do nível dos 6 caminhos aqui. E Shin estava prestes a esticar os músculos. Se fossem pegos no fogo cruzado, provavelmente seriam mortos pelos tremores secundários. E vocês também vão embora. Não se envolvam. Shin sabia que, com a força atual de Tsunade, Kuzina e os outros, mesmo que participassem, ficariam bem. Eles tinham força para se proteger. No entanto, com eles ali, Shin não poderia ir com tudo. Por exemplo, ele não seria capaz de usar aquelas técnicas particularmente poderosas por medo de envolvê-los. Tudo bem. Shin, tenha cuidado. Mikoto assentiu atenciosamente, então puxou Kuzina e, com Tsunade, eles pegaram Konan, Meiterumi, Hanabi e Hinata e foram embora. Depois que eles saíram, o rosto sorridente de Shin tornou-se gelado. Seu olhar frio pousou em Uraziki, fazendo-o sentir-se desconfortável. Uraziki era inerentemente cauteloso. Agora, sentindo esse desconforto, ele já começava a se arrepender de suas palavras. Vamos começar com você. Shin disse, seu corpo aparecendo diante de Uraziki como se fosse teletransportado. Quando ele... Uraziki ficou chocado com a aparição repentina de Shin. E, olhando para os 2 dedos de Shin estendidos em sua direção, sentiu que não conseguiria se esquivar. Os fatos provaram que o sentimento de Uraziki estava correto. Shin arrancou diretamente o Rin Sharingan de 6 Tomoe de Uraziki. Esse seu olho agora é meu, disse Shin calmamente. Você queria meus olhos? Então eu vou tirar os seus primeiro. Ele só pegou o Rin Sharingan de 6 Tomoe. Quanto ao outro Byakugan de Uraziki, desculpe, Shin não gostou, então deixou para Uraziki. Como você se sente agora? Shin guardou o Rin Sharingan de 6 Tomoe e perguntou a Uraziki com um sorriso.
Era como esfregar sal na ferida. Tirar o olhar de alguém e perguntar como ele se sentia agora. Mas pelo olhar de Urazaki, Shin sabia como ele se sentia. Aquele ódio havia atingido o ápice. Eu vou te matar. Urazaki rugiu. Não grite. Isso só mostra a sua incompetência, disse Shin, e então deu um soco no rosto de Urazaki. Urazaki caiu no chão como uma bala de canhão. Seu rosto ficou deformado pelo soco de Shin. Ele provavelmente sofreu uma concussão. Sua cabeça é bem dura. Mas sua força não é tão grande. Shin balançou o braço e disse em um tom extremamente calmo. Embora as palavras de Shin soassem como ostentação, ele tinha força para se gabar. Shin derrotou Urazaki com facilidade. Do momento em que Shin começou a agir até Urazaki ter um olho arrancado e ser jogado no chão com um soco, passou-se menos de meio minuto. Entretanto, nesse meio minuto, Urazaki perdeu metade de sua vida. Momoshiki, que antes demonstrava desdém, não ousou mais demonstrar desprezo. Ficou completamente sério. Madara dos Seis Caminhos também observava Shin com cautela. Embora Momoshiki e os outros parecessem inimigos, Shin também não era um amigo. Apenas Kage e Otsutsuki, vendo a força de Shin, tinham um leve brilho nos olhos. Além de Shin, que não foi identificado, todos os outros ali eram seus inimigos mortais. Agora o Otsutsuki, nem é preciso dizer, era um filho rebelde, alguém que Kage e Otsutsuki queria matar. E o trio Otsutsuki também era o mesmo. Eles vieram com más intenções. Estavam destinados a ser seus inimigos. Kage e Otsutsuki vinha se preparando para a chegada deles há 1000 anos. E quanto a Madara? O 10 Caudas ainda estava dentro do Madara dos Seis Caminhos. Se Kage e Otsutsuki quisesse recuperar seu poder, ela teria que tomar o 10 Caudas. Portanto, Madara dos Seis Caminhos também era inimigo de Kage e Otsutsuki. E Shin Uzumaki. Kage e Otsutsuki não tinha rancor dele. Então, havia uma possibilidade de cooperação. Menor ataque é vácuo dos 80 deuses. Maior. Shin não tinha muitos pensamentos. Não precisava cooperar com ninguém. Se todas essas pessoas o atacassem juntas, Shin não teria medo. Agora, o objetivo de Shin era matar Urazaki primeiro, para que ele soubesse o preço de cobiçar seus olhos. Senhor Momoshiki, devemos salvar Urazaki. Otsutsuki Kinshiki perguntou a Momoshiki. Não precisa. Não estamos do mesmo lado que ele, disse Momoshiki calmamente. Ele e Urazaki eram, no máximo, parceiros, até mesmo inimigos em potencial. Então, mesmo que Urazaki fosse morto, ele não se importaria. No entanto, o nativo diante deles precisava ser levado a sério. Ele havia esmagado Urazaki, nem mesmo Momoshiki tinha certeza de que conseguiria fazer o mesmo. Na verdade, Momoshiki não sabia que, aos olhos de Shin, ele era o nativo. O próprio Shin não era deste mundo. Como ele sabe do meu ataque de vácuo dos 80 deuses? Kage Otsutsuki franziu a testa. Essa era a sua técnica característica. Desta vez, Shin usou o ataque de vácuo dos 80 deuses com muito mais poder do que quando usara contra Obito. Urazaki, sob o bombardeio de Shin, parecia uma boneca de pano. Aquela aparência miserável. Momoshiki e os outros não queriam mais olhar. Metade do seu corpo está despedaçado, mas você ainda está vivo. Sua força vital é tão tenaz quanto a de um Jinchuriki do 10 Caudas. Shin caminhou passo a passo em direção a Urazaki. Já que é difícil matá-lo fisicamente, então eu o matarei espiritualmente. Sim, os poderosos do nível dos Seis Caminhos eram difíceis de matar fisicamente. Mas se você os matasse espiritualmente, eles não conseguiriam escapar. Menor Kotoa Matsukami, Radiância. Maior. Puxando o espírito de Urazaki para um espaço de Genjutsu, Shin então usou seu próprio poder ocular para transformar completamente o espírito de Urazaki em cinzas. Com o espírito completamente obliterado, era equivalente à perda da alma. Portanto, ele estava verdadeiro e completamente morto. Urazaki morto. Olhando para Urazaki, que havia perdido completamente sua aura, até mesmo orgulhoso Momoshiki achou isso um tanto inacreditável. Ser morto tão facilmente. Isso era muito teatral. Urazaki estava muito bem escondido. Nem Momoshiki tinha certeza de que conseguiria matá-lo. Mas ele foi morto por um nativo antes dele. Sim, ele está morto. E em breve será sua vez. Shin virou a cabeça,
seu olhar fixo em Momozuki. Matar o trio Otsutsuki poderia lhe render uma carta de replicação divina. Shin não podia deixar isso passar. Então, a vinda deles aqui foi puramente para morrer, para trazer benefícios a Shin. Copy System Capítulo 459. Uma perda enorme em apenas alguns minutos. Otsutsuki Uraseki, um guerreiro de nível 6 caminhos, foi morto. Os outros ficaram completamente vigilantes. Agoromo Otsutsuki era o mais cauteloso. Desde que confirmou que Shin Uzumaki era seu inimigo, ele vinha coletando informações sobre ele desesperadamente. Infelizmente, ele não obteve muita coisa. Shin matou Otsutsuki Uraseki sem sequer revelar toda a sua força. Este Otsutsuki Uraseki era um inimigo do qual até a sua mãe desconfiava. Ele definitivamente não era fraco, mas foi morto sem sequer ter a chance de contra-atacar. A morte de Otsutsuki Uraseki foi realmente lamentável. Ele não teve tempo de revidar antes de ser aniquilado pela série de ataques de Shin. Isso só podia significar que a força de Shin já havia ultrapassado o nível dos 6 caminhos. Pessoal, acho que podemos cooperar. Agoromo Otsutsuki se manifestou. Ele não estava confiante de que conseguiria lidar com Shin sozinho. Por enquanto, só lhe restava unir-se a outros para lidar com Shin Uzumaki. Você tem a aura da árvore divina? Depois que Agoromo Otsutsuki falou, Momozuki também voltou sua atenção para ele. Após examiná-lo cuidadosamente, Momozuki descobriu que ele possuía a aura da árvore divina. É claro que ele tem a aura da árvore divina. Eu o criei a partir de uma parte da árvore divina, combinada com a liberação Yin Yang. Nunca pensei que esse filho rebelde realmente me trairia. O rosto de Kage Otsutsuki estava cheio de raiva. Shin, ao ouvir isso, fez uma expressão estranha. Agoromo Otsutsuki foi criado por Kage Otsutsuki? Então Amura Otsutsuki deve ser o mesmo. De fato, Agoromo foi criado por Kage usando a liberação Yang e a árvore divina, com o propósito de lidar com Otsutsuki Momozuki e os outros. Quem imaginaria que Agoromo Otsutsuki e Amura Otsutsuki, as ferramentas que ela criou, atrairiam e a trancariam? Essa foi uma humilhação monumental. As ferramentas que ela criou, que ela não conseguia controlar, acabaram por derrubá-la. Kage Otsutsuki ficou verdadeiramente desonrada. Minha mãe também não queria matar a mim e a Amura. Agoromo Otsutsuki zombou. Os olhos de Kage Otsutsuki brilharam ao ouvir isso. Naquela época, a força de seus 2 filhos crescia rápido demais, fazendo Kage se sentir ameaçada. Então, ela pensou em eliminá-los. Ela também poderia obter o chakra deles e aumentar sua própria força. Infelizmente, no final, Kage Otsutsuki não só falhou em eliminar os 2 irmãos Otsutsuki, como ela mesma foi deposta. Shin entendeu agora. Nenhum dos lados era bom. Mas isso tinha pouco a ver com Shin. Vocês todos vão se unir contra mim? O olhar de Shin percorreu Madara, Agoromo Otsutsuki, Momozuki, Kinshiki e Kaguya, e ele perguntou calmamente. Não vou cooperar com eles. São todos meus inimigos. Por outro lado, acho que posso cooperar com você. Kage Otsutsuki disse para Shin. Cooperar comigo? Desculpe, não preciso de colaboradores. Shin olhou para Kage Otsutsuki. Agora ele avaliava cuidadosamente. Ela era muito bonita. Como esperado da deusa Coelho. Mas Shin não cooperava com ela. Porque a força de Kage Otsutsuki não o ajudaria em nada. Sem o poder do 10 caudas, ela era mais fraca ali. A força atual de Kage Otsutsuki provavelmente não era muito maior que a de Kuzine e dos outros. Traço. Por quê? Você acha que consegue lidar com todos eles? Uma ponta de raiva surgiu no rosto de Kage Otsutsuki. Ele está menosprezando-a. Se não fosse pelo desejo de evitar criar outro inimigo, Kage Otsutsuki provavelmente ficaria tentado a usar ossos de cinzas matadores para esfaqueá-lo. Kage Otsutsuki não era uma boa pessoa. Mas, depois de pensar um pouco, sentiu que não era apropriado ter outro inimigo, então se conteve. Você tem razão. E daí se todos são meus inimigos? Vocês são só um bando de fracotes esperando para serem massacrados. Shin olhou para todos com desdém. Kage Otsutsuki estava tão brava que não conseguia falar. Ela não esperava que esse homem ingrato fosse ainda mais odioso do que ela. Ponto.
Shin Uzumaki, você não está sendo muito arrogante. Madara dos Seis Caminhos ficou um tanto descontente. Madara, sua antiguidade é a mais baixa aqui. Você não tem o direito de falar. Shin olhou para Madara dos Seis Caminhos e disse calmamente. Traço. Sistema. Use uma carta de replicação divina para copiar o poder de Kage Otsutsuki. Traço. Shin instruiu secretamente o sistema. Alguns dos poderes de Kage Otsutsuki eram muito poderosos, e Shin realmente os queria. Ele tinha 3 cartas de replicação divina e não tinha medo de um pouco de consumo. A replicação foi instantânea. Naquele momento, o poder de Shin e o poder de Kage se sobrepuseram. Shin também obteve os poderes que Kage havia dominado. Por exemplo, os ossos de cinzas matadores que ele tanto desejava, agora ele tinha. Espere, sistema, e o dojutsu de Kage Otsutsuki, Ami no Minaka. Shin de repente descobriu que não dominava o dojutsu de Kage Otsutsuki, Ami no Minaka. A replicação deu errado. Traço, Kage Otsutsuki atualmente não possui 10 caudas, então ela não pode abrir o Rin Sharingan de 9 Tomoe e, portanto, não tem Ami no Minaka. Vírgula. Traço. O sistema explicado para Shin. Certo, Shin entendeu agora. Kage Otsutsuki originalmente não tinha o Rin Sharingan de 9 Tomoe, ela confiou no poder da árvore divina para abri-lo. Agora que a árvore divina havia desaparecido, Kage Otsutsuki não conseguia nem abrir ou usar o Rin Sharingan de 9 Tomoe. Então, se eu quiser obter a Ami no Minaka, também preciso copiar o poder do 10 caudas? Shin perguntou ao sistema. Sim. Ao receber a resposta do sistema, o olhar de Shin instantaneamente se tornou como o de um peixe salgado que perdeu seu sonho. Eu cometi um erro. O custo foi enorme. Ele havia planejado originalmente usar uma carta de replicação divina para obter todo o poder de Kage Otsutsuki. Mas o sistema lhe disse que o poder de Kage Otsutsuki e o poder do 10 caudas eram completamente separados. Claro, se Kage Otsutsuki tivesse sido revivido como na história original, tendo obtido o poder do 10 caudas, Shin poderia ter usado uma carta de replicação divina para copiar todo o poder de Kage Otsutsuki. Infelizmente, o 10 caudas ainda estava dentro de Madara dos Seis Caminhos, causando-lhe uma grande perda. A Ami no Minaka controlava 6 dimensões, a dimensão Gênesis, a dimensão Lava, a dimensão Gelo, a dimensão Supergravidade, a dimensão Areia e a dimensão Ácido. A dimensão Gênesis podia se conectar às outras 5 dimensões. Sua utilidade não era grande nem pequena. Traço. Sistema. Use outra carta de replicação divina para copiar o poder de Madara dos Seis Caminhos, incluindo 10 caudas. Traço. Shin cerrou os dentes e instruiu o sistema novamente. De qualquer forma, o que ele recebeu não foi apenas este dojutsu, mas também o poder do 10 caudas e o poder do Madara dos Seis Caminhos. Não se pode dizer que foi uma perda. Mas no coração de Shin, ele ainda sentia que era uma perda. Felizmente, depois de matar o 10 caudas e o trio Otsutsuki, ele conseguiu recuperar as 2 cartas de replicação divina consumidas. A expressão de Shin mudava constantemente devido ao consumo das cartas de replicação divina. Os outros, é claro, não sabiam o que estava acontecendo com Shin. Eles olharam para Shin hesitantemente, sem saber se deveriam aproveitar a oportunidade para atacá-lo. Na verdade, mesmo que atacassem, não ganhariam nenhuma vantagem. Um ataque surpresa contra Shin era completamente impossível. Ele não estava despreparado. Copy System Capítulo 460. O Shin implacável. Vocês não aproveitaram a oportunidade para me atacar de surpresa. Isso é um pouco surpreendente. Shin olhou para Goromo, Madara dos Seis Caminhos e Momoshiki, com uma pitada de surpresa no rosto. Mesmo que eles te atacassem furtivamente, eu te protegeria. Kage Otsutsuki disse de repente para Shin. Você me proteger? Definitivamente não seria por gentileza. Shin olhou para Kage Otsutsuki. Ele sabia que aquela mulher, apesar da beleza, era implacável. O rosto de Kage Otsutsuki ficou ligeiramente sombrio. Ela estava tomada pela raiva, mas acabou reprimindo-a. Esta foi a segunda vez que ela ficou irritada com este homem. Mas comparado à detestabilidade de Shin, as pessoas opostas eram ainda mais detestáveis. Traço. Como você considerou isso?
Agoromo perguntou aos 6 caminhos Madara, Momoshiki e Otsutsuki Kinshiki. Se não fosse pela falta de confiança, por que ele cooperaria com eles? Primeiro, use o poder deles para lidar com Shin Uzumaki. Depois de lidar com Shin Uzumaki, será hora de acertar as contas com eles. Um brilho assassino brilhou no coração de Agoromo, mas seu rosto não demonstrou nenhuma mudança. Traço. Senhor Momoshiki. Kinshiki olhou para Momoshiki. Momoshiki encarou Agoromo. Embora parecesse inofensivo à primeira vista, Momoshiki sentiu que aquele sujeito era como Urasaki, uma cobra venenosa escondida. Se não cooperarmos, não importa qual seja seu propósito, você não conseguirá alcançá-lo. Agoromo disse para Momoshiki novamente. Espero que você não faça nenhuma brincadeira, senão o primeiro a morrer será você. Momoshiki olhou profundamente para Agoromo. Então Agoromo olhou para Madara dos 6 caminhos. Posso lhe contar um segredo sobre sua vida e morte. Você está disposto a cooperar? Que segredo? Madara dos 6 caminhos olhou de soslaio para o lendário sábio dos 6 caminhos. Aquele Zetsu negro ligado a você. É, na verdade, a vontade de Kage Otsutsuki. Você é apenas um peão. Agoromo disse calmamente. E depois que Agoromo terminou de falar, Zetsu negro, percebendo que as coisas não estavam boas, quis agir. No entanto, Madara dos 6 caminhos, após ouvir as palavras de Agoromo, também ficou em guarda. Além disso, Agoromo também atuou, ajudando Madara dos 6 caminhos. O lamentável Zetsu negro naturalmente não teve chance de sucesso e foi morto por Agoromo. 6 caminhos Madara começou a suar frio. Seu corpo havia ficado subitamente fora de controle naquele momento. Mesmo preparado, um ataque surpresa repentino talvez não fosse algo que ele pudesse ter evitado. O movimento que matou o Zetsu negro. Foi o osso de cinzas matador de tudo? Shin fixou o olhar em Agoromo. Ele não esperava que Agoromo também conhecesse essa técnica. Traço. Você matou o Zetsu negro. O rosto de Kage Otsutsuki estava cheio de raiva, sua expressão um tanto feroz, perdendo sua aparência anterior de deusa. Felizmente, Kage Otsutsuki não tinha o Rin Sharingan de 9 Tomoe na testa naquele momento, caso contrário, sua aparência definitivamente assustaria as pessoas até a morte. Menor ataque é vácuo dos 80 deuses. Maior. Em sua raiva, Kage Otsutsuki reuniu todo o seu chakra em seus punhos e lançou inúmeros socos em Agoromo. Essa mulher também tem emoções. Isso é um pouco surpreendente. Shin olhou para Kage Otsutsuki com surpresa. Ela ficaria realmente furiosa com a morte de Zetsu negro. Mas era verdade. Zetsu negro era um ótimo filho devotado, era normal que Kage Otsutsuki ficasse bravo. De repente, Minora Menoteji cara. Maior. Assim que Shin estava se preparando para assistir ao show, Sasuke, que ele havia esquecido, apareceu atrás de Shin, empurrando uma vara preta em sua direção. Ah, esqueci de vocês dois. Shin usou Kamui, deixando o ataque de Sasuke passar por ele. Ele havia se esquecido de Naruto e Sasuke antes. Agora eles se tornaram marionetes controladas por Agoromo. Sistema, se eu matar esses dois, haverá alguma recompensa? Shin gritou para o sistema. Ele acabara de usar 2 cartas de replicação divina. Embora sua força tivesse realmente melhorado, Shin sentia dor e estava ansioso para recuperá-las, sem missão, portanto sem recompensa. Recebendo a resposta implacável do sistema, Shin ficou bastante frustrado. Felizmente, havia missões para matar o trio Otsutsuki e o 10 Caudas, permitindo que Shin recuperasse seu dinheiro. Enquanto falava com o sistema, Shin não se esqueceu de agir, agarrando o pulso de Sasuke e jogando para longe. Menor explosão da reencarnação da roda dourada. Maior. Os orbes da busca da verdade voaram para a mão de Shin, formando uma imponente espada de luz dourada que imediatamente desferiu um golpe. Altas montanhas e águas correntes, florestas e lagos foram todos cortados ao meio por Shin, incluindo Sasuke. Vamos ver se você consegue reanimá-los desta vez. Estou ansioso pelos seus métodos. Shin olhou para Goromo com um olhar calmo. Ele também não poupou Naruto Uzumaki, que estava atacando. Menor explosão de reencarnação da roda de prata. Maior. Uma tempestade gravitacional gigante puxou Naruto Uzumaki.
Mesmo que Naruto Uzumaki tenha usado inúmeros clones de sombra, foi inútil. Enquanto foram sugados pela tempestade gravitacional, o único fim era a morte. Os clones das sombras foram instantaneamente dilacerados, incluindo o corpo principal de Naruto Uzumaki. Os dois, devido ao aprimoramento de Agoromo, atingiram o nível dos 6 caminhos, uma espécie de força básica dos 6 caminhos. Mas eles foram mortos por Shin em 2 movimentos, atordoando a todos. Até Kage Otsutsuki, que havia ficado enfurecido com a morte de Zetsu Negro, ficou atordoado. Com tanta força, parece que ele realmente não precisa da minha ajuda, disse Kage Otsutsuki. Então, vocês 4 vão mesmo se unir? Mesmo que não se unam, eu ainda vou matar todos vocês. Shin não olhou para Kage Otsutsuki. Seu olhar estava apenas em Madara, Agoromo e os outros. Otsutsuki, Kinshiki e Momoshiki tiveram que morrer. Para a missão do sistema, para obter a carta de replicação divina, Shin teve que matar os dois. E Agoromo? Shin queria matá-lo há muito tempo. Agora que tinha a chance, Shin certamente não deixaria a oportunidade escapar. Quanto a Madara, desculpe, ele também teve que morrer. Madara agora era o Jinchuriki do 10 Caudas. Se Shin quisesse matar o 10 Caudas, Madara teria que morrer. Então, independentemente de eles se unirem ou não, Shin mataria todos eles. Ele não deixaria nenhum deles ir. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.